mais um culto da Igreja Batista Vila Guilhermina, onde vamos adorar o nosso Senhor, onde vamos adorar o nosso Deus Todo-Poderoso. Estamos tendo cultos diferentes, é verdade. Em razão dessa situação da pandemia, estamos louvando o nosso Deus em casa. Estamos adorando o nosso Deus, utilizando os meios que Ele nos disponibilizou. No nosso caso, nosso canal da Igreja Batista da Vila Guilhermina, na internet, no YouTube. Vamos aproveitar essas ferramentas para continuar adorando a Deus. Vamos aproveitar essas coisas para continuar louvando ao nosso Deus, apesar das dificuldades de cada um estar no seu lar. Não estamos juntos fisicamente, mas estamos juntos adorando o nosso Deus, cada um na sua casa. Mas o nosso Deus nos vê, nos ouve e recebe o nosso louvor, a nossa adoração nessa noite. Convido você, meu querido, minha querida, a abrir a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3, versículos 11 e 12. Provérbios 3, versículos 11 e 12. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da tua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Por que temos passado por essa pandemia? E para que temos vivido essa pandemia? Essa deve ser a grande questão, a meu ver, e eu entendo que a gente tem que parar para refletir. Por que temos passado por isso? E para que temos passado por isso? Não é novidade para ninguém que o mundo vinha vivendo de uma maneira totalmente alheia ao Senhor. Nosso Deus sempre tem ficado para escanteio nas vidas de muitas pessoas. E isso está assolando o mundo inteiro. Muitos de nós, crentes, cristãos verdadeiros, cristãos que se depositam na presença do Senhor, também têm permitido se afastar do Senhor, não têm orado, não têm lido a palavra, não têm vivido uma vida compatível com aquilo que a gente confessa. Então, o porquê talvez seja como eu tenho vivido, como eu vivi até hoje, e o para quê é para transformação, para que o mundo para refletir e reposicionar na presença do Senhor. Para você, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, rever como você tem vivido e como você vai viver a partir de agora. Não repreendas o chamado do Senhor. Nós vemos nos livros de Juízes, no livro de Reis, que muitas vezes as pessoas desviavam o povo de Israel, aquele povo que ele havia escolhido para fazer daquele povo vir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se desviar, se afastar, e por isso vinha uma sanção, uma repreensão. Nada foge do governo do Senhor, nada foge da autoridade do Senhor. Tudo o que nos acontece, Ele sabe, Ele vê, Ele tem a direcionamento, Ele tem o governo. Cabe a nós aprendermos com as coisas que nos acontecem. Pare para refletir. Por quê e para quê? Esta é a grande questão. Por que chegamos até aqui? Para que chegamos e estamos vivendo essa situação? Feche os seus olhos, vamos adorar o Senhor, orando a Ele neste momento. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor Deus, nos preparando, nos colocando, Senhor Deus, diante da Tua presença, diante da Tua glória, diante da Tua majestade, para prestar um louvor genuíno, um louvor verdadeiro ao Senhor. E pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, repreende toda a ação do inimigo em nossas vidas, ó Pai. Limpa-nos, Senhor, liberta-nos, Senhor, de tudo que temos feito que desagrada ao Senhor. E que possamos, Senhor Deus, aprender e transformar, Senhor Deus, modificar, Senhor Deus, cada área da nossa vida que não tem glorificado o Teu santo nome. E que possamos, Deus, a partir de agora, firmar um compromisso verdadeiro no Senhor e que, em nome de Jesus, não nos desviemos deste compromisso. Pelo contrário, busquemos sempre no Teu Santo Espírito a força para vencer todo
clamamos pela tua mão poderosa, tratando cada coração, e que possamos fazer um culto agradável ao Senhor. Em nome de Jesus, Deus, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, que agora a gente venha ministrar louvores agradáveis ao Senhor e que a mensagem do Senhor toque cada coração. Meu irmão, minha irmã, abre o teu coração, abre a tua boca para louvar o Senhor e abre o teu coração para ouvir do Senhor. Em nome de Jesus. Venha em mim.
Tudo está debaixo do teu poder. E nós estamos humilhados diante do Senhor. Recebe-nos, ó Deus. Recebe-nos, Senhor Deus, na tua presença. Restaura, Senhor Deus, tudo que deve ser restaurado em nossas vidas, ó Deus, para a glória do teu nome. Retira, Senhor Deus, de nossas vidas tudo que não pertence ao Senhor. Restaura-nos, Senhor Deus, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Graças a paz, Igreja Batista da Vila Guilhermina. Graças a paz, amigos e irmãos que estão aqui conosco nessa noite, em nosso culto de adoração. Espero que até agora você tenha sido edificado. Espero que até agora os louvores tenham tocado no teu coração. Espero que até agora você tenha tido o privilégio sim de adorar ao nosso Senhor e Salvador. Temos passado por essa pandemia e pela graça do Senhor acreditamos que já está no fim. Algo que eu estive pensando antes dessa oportunidade de estar pregando aqui mais uma vez no tempo é que você deve estar durante todo esse tempo imaginando o que o pregador tem usado na parte que você não vê do vídeo. Então, depois de tanto tempo, você pode ver novamente um pregador de calça e sapato. A maioria deles, com certeza, deve estar pregando de short, com a parte de baixo do pijama e com outras coisas desse tipo, que você não faz a mínima ideia do que está acontecendo. Tá bem? Mas essa noite teremos a oportunidade de meditar a palavra do Senhor e você terá o privilégio de ver novamente um pregador de corpo inteiro pregando aqui. Tá bem? A nossa mensagem se encontra em 2º livro de Crônicas, capítulo de número 32, versículos de 1 a 8. 2 Crônicas 32, de 1 a 8. Nós iremos falar um pouco sobre o rei Ezequias. E uma coisa que eu tenho aprendido é
é que quando você encontra certos nomes na igreja, são nomes de personagens bíblicos que fizeram coisas boas. Por exemplo, você encontra Davi, você encontra Samuel, você encontra Ana, encontra Marias na igreja. Outros nomes que nós encontramos José, Pedros, Mateus, Tiagos na igreja. Muito dificilmente você vai encontrar alguém que coloca o nome da filha, um casal cristão coloca o nome da filha de Jezabel, ou um casal cristão coloca o nome do filho de Judas. Você não encontra esse tipo de coisa. Nós encontramos sempre pessoas que colocam nomes de bons personagens bíblicos nos seus filhos. E nós temos aqui um nome comum na nossa igreja evangélica, Ezequias. Um nome normal, um nome comum para nós, enquanto evangélicos, porque entendemos que foi sim um bom rei para Judá, para o reino do sul, na época do reino dividido de Israel. E hoje convido a abrir sua Bíblia em 2º livro dos Crônicas, capítulo de número 32, versículos de 1 a 8. 2º Crônicas 32, de 1 a 8. Leamos a palavra do Senhor. Diz assim a Escritura Sagrada: depois dessas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra. Pois diziam: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres. Levantou também outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na porta da cidade e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco, maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Te convido a fechar os seus olhos, a baixar sua cabeça e possamos orar antes de adentrarmos na exposição desse texto. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Muito obrigado, Pai, por esse privilégio maravilhoso de estar aqui neste tempo, Pai. Muito obrigado, Senhor, por cada pessoa que tem nos assistido, por cada pessoa que ouve a Tua Santa Palavra. Que o Senhor possa cuidar dos corações, Pai. Que o Senhor possa abrir os corações, que o Senhor possa abrir as mentes. Que o Senhor abra os entendimentos também, Pai. Para que essas pessoas venham a crescer, Pai, no conhecimento da Tua Santa Palavra. Que o Teu Santo Espírito possa aplicar as verdades desse texto aos nossos corações nessa noite. Que o Senhor venha trabalhar de uma forma toda especial, de tal maneira que o Teu nome, e somente o Teu nome, seja glorificado. Fica conosco, é o que te pedimos e agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, problemas todos nós temos. Você, meu amigo que me assiste, você tem os seus problemas. Eu tenho um filho, meu filho hoje tem 8 anos, e eu me lembro bem quando uma vez ele veio falar comigo que ele tinha perdido uma pecinha de um jogo dele. E ele veio muito preocupado porque ele perdeu aquela pecinha. Não era uma peça impossível de repor, não era uma peça cara, não era uma peça complicada para mim e para minha esposa, mas para ele era algo importante. Para ele aquele problema era muito, muito grande. Muitas vezes o seu problema não é problema meu, mas o seu problema é um problema que te incomoda, é um problema que te machuca, é um problema que te fere. Todo problema traz sofrimento. E aí nós chegamos numa máxima:
Todo problema é fruto de pecado. E talvez você diga, não, mas eu estou com uma enfermidade que eu não fiz nada para tê-la. Então, não pode ser fruto de pecado. Todas as enfermidades que entraram na terra, todas as enfermidades que afligem o homem, são fruto do pecado de Adão. Adão pecou e então a morte entrou. E com a morte o desgaste natural que nós sofremos enquanto seres humanos. E esse desgaste leva à morte. Esse desgaste se mostra em doenças que vão aparecendo com o tempo. Pressão alta, perda de visão, reumatismo, dores nas costas. Tudo isso que vai acontecendo conosco é fruto da entrada do pecado que aflige o nosso corpo. Às vezes você está passando por um problema que não seja de saúde. Alguém bateu no seu carro e você está a pé. Talvez você estava dirigindo direitinho, talvez você estava dirigindo certo, cumprindo todas as regras de trânsito, mas alguém não cumpriu e por isso bateu no seu carro. Alguém deixou de cumprir algo, então alguém pecou. Todos os problemas que nós temos, irmãos, todos são frutos do pecado. Meu, do meu próximo ou de Adão. Não há como escaparmos dessa realidade. Deus não nos criou para vivermos uma vida de problemas. Deus nos criou para vivermos uma vida de comunhão plena com Ele e felicidade total lá no Éden. Porém, Adão pecou e aí bagunçou todo o nosso coreto, como diriam em outras regiões, e tornou o caos. E quando a gente olha para o texto de 2 Crônicas 32, de 1 a 8, nós vemos um rei fiel, um rei que nós encontramos o nome dele nas nossas igrejas porque foi um bom homem, passando por dificuldades, passando por problemas, passando por entreveros. Versículo 1, a gente tem o nosso primeiro ponto nessa mensagem, que diz: todos temos problemas. Olhe comigo o versículo de número 1 de 1 Crônicas, capítulo 32. Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e tentou apoderar-se delas. O texto começa falando de coisas e fidelidade. Quais são essas coisas e quais são essas fidelidades? Então a gente tem que entender o contexto de 2 Crônicas. Eu te convido a olhar alguns textos, não precisa ler eles agora, mas eu vou citá-los para que depois, com paciência, você leia um por um e entenda tudo o que Ezequias fez, que são as coisas que mostram a fidelidade dele. Capítulo 29, versículo 3, mostra Ezequias reabrindo o templo que havia sido fechado por reis anteriores, reis que não temiam o Senhor. Ezequias abre o templo para que possa voltar a ter o culto. Capítulo 29, versículo 5, ele apregou uma purificação dos sacerdotes e dos levitas. Capítulo 29, versículos de 20 a 36, ele reestabelece o culto no templo. Capítulo 30, versículos de 18 a 20, ele intercede pelo povo, por aqueles que participaram da Páscoa sem terem passado pela purificação. Capítulo 30, versículo 1, ele decide fazer a Páscoa, celebrar novamente a Páscoa, aquele cerimonial judaico que havia se perdido. Capítulo 31, versículo 1, ele remove a idolatria, ele manda derrubar os altos, os postes ídolos, os lugares de adoração pagã em Judá. Capítulo 31, versículo de 2 a 19, ele regulariza o serviço e toda a parte de contribuição financeira do templo. Irmãos, Ezequias foi um homem fiel até este ponto. Ezequias foi um homem que tentou em todos os seus atos agradar a Deus até esse ponto. Mas o texto diz que depois de toda essa fidelidade, de todas essas coisas que nós vimos do capítulo 29 até o capítulo 31, acontece um problema. O problema vem. Ezequias não fez nada para que o problema viesse. O problema vem na pessoa de Senaqueribe, rei da Síria. Ele foi fiel, mas isso não impede que o problema venha.
Talvez você tenha andado de forma correta com Cristo. Talvez você tenha sido fiel em todos os seus caminhos. Talvez você tenha se afastado do mal. Talvez você tenha evitado os seus pecados. Talvez você tenha tentado honrar o Senhor em todas as coisas. Talvez você tenha vivido uma vida para glorificar o nome do Senhor. Mas você terá problemas. Todos temos problemas. Senaqueribe vem, se acampa contra as cidades fortificadas e tenta se apoderar delas. Senaqueribe não foi contra somente as cidades frágeis de Judá, mas ele se acampou contra as cidades fortificadas. Quando a gente fala de cidades fortificadas, a gente tem que entender o que eram essas cidades na época do Antigo Testamento, e essa cultura ela adentra durante a história, e chegamos na Europa encontrando cidades fortificadas. Como era a cidade fortificada? As casas ficavam todas dentro, normalmente a casa real ou o centro religioso ficava bem no meio, as casas em volta, os comércios em volta, tudo em volta, e ao redor de tudo isso nós tínhamos muros. Nesses muros ficavam soldados, guardas, que fortificavam aquelas cidades. Essas cidades tinham portões, essas cidades tinham de cima desses muros possibilidade dos soldados atacarem, defenderem a cidade contra possíveis invasores lá de cima. Esses muros também, eles eram dotados de portões que eram abertos durante o dia, fechados durante a noite, e toda a parte agropecuária era feita na parte externa dos muros. Então existiam muros que cercavam essas cidades, eram muros muitas vezes tão largos, tão grossos, com capacidade de passarem carruagens por cima do muro. Então era algo resistente. Senaqueribe não vai contra cidades sem fortificação, ele vai contra cidades fortificadas. Na maioria das vezes, os nossos problemas, eles são problemas que nos atingem nas nossas partes mais frágeis. Então, se você tem um problema financeiro, você tem um problema de administração de dinheiro, na maioria das vezes você será tentado nessa área. E você vai acabar gastando mais do que deve. Se você tem um problema de controle dos seus olhos, na maioria das vezes vão aparecer coisas que te façam cobiçar com os olhos. Seja uma mulher, seja um homem, seja um objeto que você deseja. Nós somos tentados nessas áreas. Os problemas surgem nessas áreas. Mas também eles podem surgir naquela área onde você acha que você é mais forte. Talvez naquele lugar onde você fala, aqui nunca haverá problema. E é contra aquilo ali que vem. Talvez você tenha um casamento sólido e você acha que nunca vai ter problema. E de repente acontece. Talvez você tenha dado uma criação cristã com seus filhos, acreditando que nunca teria problema. E durante a sua vida acontece um problema com seu filho. Um problema grave. Ele se enreda em um pecado. Ele se enreda em um relacionamento pecaminoso. Ele entra com amizades que conduzem à destruição. Você achava que nunca teria problema, porque você construiu fortificações contra. Senaqueribe não veio contra cidades frágeis. Ele veio contra cidades fortificadas. Cidades fortificadas. Muitas vezes você diz, aqui está tudo bem. Aqui não vai acontecer nada. E é ali que acontece o problema. Ezequias foi fiel, mas isto não impediu que problemas viessem. Então, irmãos, os problemas virão, as dificuldades virão. E aí que chega a grande questão: como agir quando as crises vierem? Como agir quando os problemas aparecerem? Vamos continuar olhando para o texto de 2 Crônicas, capítulo 32. Nós vamos chegar agora no nosso segundo ponto. Ele vem englobar do versículo 2 até o versículo de número 6. E nós veremos ações práticas de Ezequias para poder vencer o problema. Versículo de número 2. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que haviam fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra,
pois diziam: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres. Levantou também o outro muro de fora, fortificou a Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração, dizendo: irmãos, a primeira coisa, no versículo 2, ele vê que Senaqueribe está vindo. E ele vê que Senaqueribe está resolvido a atacar. Não faça de conta que os seus problemas não existem. Às vezes a gente está com um problema e a gente age como se o problema não existisse. Ezequias, ele vê, realmente o cara está vindo. E Ezequias sabe que ele está decidido a tomar a cidade. Ezequias não fica fazendo de conta que não existe. Ezequias não põe panos quentes. Isso acontece muitas vezes quando nós temos problema de ordem financeira. Quando você está com problema financeiro, você faz de conta que o problema não existe. E você acha que a coisa vai acontecer naturalmente. Ou quando você tem um problema no seu casamento e você acha que fazer de conta que o problema não existe, ele se resolve. O que eu estou querendo dizer com isso? Você ofendeu a sua esposa, você ofendeu o seu marido. E você tenta resolver isso, mulher, fazendo uma boa janta para ele. Você tenta resolver isso, marido, comprando um buquê de flores para sua esposa. Isso não resolve o problema. O problema continua lá. Essa questão será resolvida com pedido de perdão, com arrependimento. Não faça de conta que o problema não existe, porque o problema ele é real. Ele está resolvido a te atacar. O problema está ali e ele vai te causar dano. Não adianta você fazer absolutamente nada se você o ignorar. Você tem que atacar a raiz do problema e entender que realmente existe algo de ruim. Versículo 3. Resolveu de acordo com seus príncipes e seus homens valentes. Irmãos, quando você tem crises, quando você tem problemas, peça conselho, peça ajuda. Não tente resolver as coisas na força do seu braço, achando que você conhece todas as coisas. Busque conselho. Provérbios capítulo 15, versículo de número 22, diz o seguinte, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá. Provérbios capítulo de número 15, versículo de número 22. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Encare o seu problema, entenda que ele existe e peça conselhos a homens sábios. Peça conselho a pessoas entendidas. Peça conselho àquelas pessoas que vão poder te ajudar. E eu te dou um conselho agora, para você que é crente. Se você está com problema no seu casamento, não peça conselho para aquelas pessoas que não comungam do mesmo pensamento que você. Porque os conselhos irão, provavelmente, contra aquilo que a palavra de Deus diz. Peça conselho a pessoas que deram certo no casamento. Peça conselhos, principalmente, na palavra do Senhor. O que a palavra de Deus diz com relação a esse problema? Busque conselhos. Versículo 3 e 4 ainda. Depois dele pedir conselho, ele decide tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou, taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Irmãos, amigos, companheiros que nos acompanham, hoje em dia, quando você parte para uma campanha militar, você tem caminhões de água para levar, aviões capacitados para suprimento de água, militares capacitados na área de suprimento de água. Nessa época, os exércitos não tinham logísticas tão boas, tão fortes. E isso foi visto até aqui no Brasil, pelas inúmeras derrotas que o exército brasileiro sofreu quando atacou a vila em Canudos, na Bahia. Todas as derrotas foram infligidas pelo simples fato de que não tinha uma boa logística. Quando a gente chega
na história mais moderna, com Napoleão, com Adolf Hitler, que tentam invadir a Rússia, eles perdem, eles fracassam nessa campanha militar porque não tinham uma boa logística para manter os seus exércitos aquecidos, alimentados e abastecidos. O rei Ezequias ele tem uma visão diferente. Ele pensa o seguinte: esse exército vai vir, ele vai cercar a cidade, e se eles encontrarem água ali, eles vão poder ficar muito mais tempo nos cercando. Nós iremos passar por um cerco muito mais cruel, porque eles têm um suprimento de água constante. O que Ezequias decide fazer? Ele decide cortar na própria carne dele e do seu povo. Ele decide tapar as fontes de água. Lembra que eu falei que toda a atividade agropastoril dessas cidades fortificadas era feita na parte externa? Quando ele entulha as fontes, entulha os ribeiros, ele está deixando por um período os rebanhos sem água. E quando os rebanhos saíssem novamente, teria que ser feito todo um retrabalho para esvaziar essas fontes e esses ribeiros. Ele tapa as fontes, mine as forças do seu problema, diminua o poder do seu problema. Não deixe que o problema ganhe força. Senaqueribe já vinha, e ele já vinha forte. Se ele achasse água, ele ia crescer mais ainda. Ezequias vai e evita que Senaqueribe cresça. Primeira coisa que você tem que fazer quando você tem um problema: não finja que o problema não existe. Segunda coisa, busque conselho. Terceira coisa, mine as forças do seu problema. E aí, também no versículo 4, peça ajuda prática. O povo ajudou ele. Ele pegou conselhos, mas ele também procurou ajuda prática. Pessoas para realmente irem lá, pegar as pedras e jogar na fonte. Pessoas para realmente irem lá, pegar a terra e entulhar as fontes, entulhar o ribeiro. Peça ajuda prática. Talvez você está com um problema que você não vence e você realmente vai precisar de um médico. Procure um médico. Procure alguém que possa te conduzir a um bom médico. Talvez você esteja com um problema sério na parte de relacionamento. Procure um conselheiro matrimonial, que ele te ajude no seu relacionamento de forma prática. Ele vai te dar dicas práticas para você fazer. Talvez você esteja com um problema financeiro. Procure um educador financeiro. Peça ajuda. Não se deixe ser tomado pelo problema. Seja humilde. Às vezes a gente escuta o conselho e fala: ok, eu ouvi o conselho, seu conselho é muito bom, farei. Só que nós não temos muitas vezes força para vencer. Então, peça àqueles que têm força para que possam te ajudar. Mais uma coisa que a gente vê, versículo 5, ele cobrou ânimo. Os problemas são ruins, as crises são ruins. Muitas vezes as crises revelam a pecaminosidade do nosso coração, porque em meio à crise a gente acaba falando o que não deve falar, acabamos fazendo o que não devemos fazer, acabamos agindo de forma que não devemos agir, acabamos tratando as pessoas da forma como não devemos tratar. E principalmente em meio às crises, uma tendência nossa é de nos abater, é de nos prostrarmos. Nós vivemos em uma época em que a depressão ela é o mal do século, como muitos dizem. Ela tem abatido aí cerca de 5%, entre 5% e 10% da população brasileira. Porque, diante dos problemas, a tendência das pessoas é se deixarem abater. Ezequias não faz isso. O versículo 5 diz que ele cobrou ânimo, ele se levantou, ele não ficou caído. E aí ele começa a trabalhar. Restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres, levantou também outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Que muro é esse que ele restaurou? Segundo livro de Crônicas, capítulo 25, versículos de 20 a 23, diz o seguinte:
Mas Amazias era o rei de Judá, tá, irmãos? E ele entra em guerra contra Jeoás, rei de Israel. E aí Jeoás vem e ataca Amazias. O texto diz assim: mas Amazias não quis atendê-lo. Atender quem? A Jeoás. Jeoás não queria briga, Amazias queria. Mas Amazias não quis atendê-lo, porque isto vinha de Deus para entregá-lo nas mãos dos seus inimigos, porquanto buscaram os deuses dos edomitas. Subiu então Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e mediram armas em Bet-Semes, que pertence a Judá. Judá, que é o reino de Ezequias, tá, irmãos? Mais adiante, Judá foi derrotado por Israel, e fugiu cada um para sua casa. E Jeoás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Joacás, em Bet-Semes. Levou-o a Jerusalém, cujo muro ele rompeu, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. Joás foi lá e fez um grande buraco no muro de Jerusalém. E o nosso amigo Ezequias, quando ele vê que o problema está vindo, e o problema está vindo grande, o problema está vindo forte, ele cobra ânimo e resolve fazer o quê? Eu vou criar barreiras. Eu vou levantar esse muro, eu vou me proteger. Eu não vou deixar que isso me arrebente e arrebente os que estão comigo. Então, irmãos, ele resolve criar essas barreiras. Lembra que ele tinha minado a força de Senaqueribe quando ele tirou as águas? Eu vou te falar uma coisa. O fato de você enfraquecer o seu problema não quer dizer que ele deixa de existir. Você não está o alimentando mais, mas o problema está ali. Ele vai continuar vindo contra você. Quando Ezequias coloca essas barreiras e ele tira essa água, Senaqueribe continuava vindo. A dificuldade continua avançando. Crie barreiras, mas não acredite que as barreiras vão acabar com o seu problema. As barreiras não destroem a sua crise. Elas podem te evitar que você leve uma pancada tão forte. Se você tem problemas graves com pornografia, mude o seu computador de lugar. Isso é uma barreira. Se você tem problemas sérios na parte financeira, cancele os seus cartões de crédito. Quando receber aquela ligação do banco, nem escute, já desligue. Mas a principal forma de você vencer suas dificuldades, a principal barreira que você tem contra as dificuldades que os problemas trazem, é a oração e a leitura da Escritura. Levante esta barreira ao redor de você. Por quê? Porque nós somos seres humanos caídos. Como eu disse no começo, todos os nossos problemas são fruto do pecado. Então, à medida que você cria barreiras espirituais, a pancada será mais frágil. Você vai estar pronto para resistir no dia mau. A nossa tendência, como seres pecaminosos, é, quando vem o problema, eu esqueço que Deus existe e eu vou tentar resolver de várias maneiras. Eu vou tentar dar um jeito de resolver as coisas. Essa foi uma das críticas que Ezequias sofreu. Ele sofreu a crítica de ter confiado em si. A gente vê isso no capítulo 32, mais na frente, exatamente no versículo 25. Então, levante as barreiras, mas não confie em suas barreiras. Confie no Senhor. E a gente chega, então, sim, no nosso ponto 6. Ele falou, no versículo 6, ele fala ao coração das pessoas. Ele levanta barreiras, ele se prepara, elimina os problemas, as capacidades do exército opressor. Ele faz de tudo para evitar o problema. Mas ele não se tornou um cara chato. Ele fala ao coração dos que estão com ele, encorajando-os. Às vezes nós passamos por problemas, nós nos afastamos de Deus e nós começamos a ficar pessoas insuportáveis. Toda a nossa vida gira em torno do problema e nós contaminamos as pessoas ao nosso redor com o nosso problema. Mas se você criar essas barreiras, e principalmente a barreira da leitura bíblica e a barreira da oração, quando as pessoas vierem te consolar no teu problema, quando as pessoas vierem para estar contigo em meio às suas dificuldades, ao invés delas te consolarem, elas vão sair consoladas. Há um tempo atrás, eu vi um vídeo sobre uma
uma moça, cantora evangélica, que ela fazia parte do Ministério Vineyard. Se eu não me engano, ela fazia parte do ministério na cidade de Piratiba. Ela era uma descendente de japoneses e ela estava passando por uma crise grave. Ela estava com um câncer, uma leucemia, em estado bem avançado, internada no hospital lá em São Paulo. E algo que ela sempre fazia era soltar vídeos no YouTube tocando violão, cantando dentro daquele hospital. Ela faleceu após o Senhor recolher, mas em meio àquela dificuldade dela, ela se fortaleceu no Senhor. Ela levantou barreiras. E as pessoas que iam consolá-la saíam de lá consoladas. As pessoas que assistiam os vídeos dela eram confortados, consolados por aquela moça. Ezequias faz isso. Ele chega para os seus homens, seus militares, seus príncipes, que estavam sim preocupados, e ele fala ao coração deles. Ele reúne o seu povo e fala ao coração deles. Ezequias estava preocupado. Todas aquelas pessoas, todas aquelas vidas estavam sob cuidado. E a gente chega então no nosso terceiro e último ponto da reflexão de hoje. Versículos 7 e 8. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Primeiro ponto, todos temos problemas. Segundo ponto, como agir ante os problemas. E terceiro ponto, lembre-se quem luta por você diante dos seus problemas. Ezequias começa falando assim: sede fortes, corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa da multidão que está com ele. Eu vou te falar uma coisa que estava no coração de Ezequias, na mente dele, na mente do povo dele. O inimigo é maior. O inimigo está vindo com a multidão, ele não está sozinho. E principalmente, vocês não estão prontos. Irmãos, amigos, o seu problema, ele é grande. Vou te dar outra realidade aqui. O seu problema não vem sozinho. Você está com um problema e esse problema vai gerar um outro problema. Ele vem com um monte de probleminhas juntos. Ele não vem sozinho. A coisa tende a crescer. E outra coisa, é problema porque nós nunca estamos prontos. Se a gente estiver preparado, a gente se antecipa a situação. Então não acontece o problema. Problemas, crises, elas vêm de surpresa. Nós estamos agora, durante esse período, passando sim por uma crise, por um problema. E ele não veio, ele não avisou. Os irmãos sabiam em janeiro do ano passado que nós teríamos uma crise de coronavírus. Os governantes sabiam em janeiro de 2019 que teríamos uma crise? Não. Se soubesse, já teríamos hospitais preparados, respiradores preparados, então não seria tão grande o problema. Nós nunca estamos preparados. Nunca estamos preparados. Mas o texto traz esperança. A parte B do versículo 7 e o versículo de número 8. Porque há um conosco maior do que o que está com ele. Ezequias fala: sejam fortes, sejam corajosos. A multidão é grande, o cara está vindo forte, mas sejam fortes, sejam corajosos. Não porque vocês têm força, não porque lutamos melhor, mas porque há um conosco muito maior do que o que está com ele. Com os nossos inimigos, com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, com Senaqueribe está o braço de carne. Mas conosco, comigo, com você, com a igreja, com cada cristão espalhado na face da terra, está o Senhor, nosso Deus. Você não está só. Deus peleja as suas guerras. Deus vai te ajudar nesse problema.
O texto continua: para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Levante suas barreiras, mire o seu problema, peça conselho, peça ajuda prática, mas não confie somente nisso. O Senhor vai te ajudar, Ele vai te levantar, Ele não vai te deixar cair diante da situação. Essa é a verdade da palavra de Deus. Romanos capítulo 8, versículo de número 31, o apóstolo Paulo afirma o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós não estamos sós. Você está em casa agora, talvez fechado aí há 20, 30, 40, 50, 60, 70 dias, sei lá quanto tempo você está fechado, está em outro país, está nos Estados Unidos, talvez seja um brasileiro que está na Itália, está nos assistindo, não sei quanto tempo você está em quarentena, talvez você seja um irmão da nossa igreja, que está aí há 30 dias, 20 dias sem sair de casa. Você não está só, Deus não te esqueceu, Ele vai guerrear a sua guerra. E quando Ezequias encoraja o povo nesse sentido, quando ele encoraja os seus militares nesse sentido, olha como o texto termina: o povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. O Senhor está contigo. Com Deus é maioria. Você vai vencer. Eu irei vencer. Nós iremos vencer. E essa crise vai passar. Outras crises virão. Senaqueribe não vai parar de te atacar. Senaqueribe não vai parar de te atacar. Vários Senaqueribes virão. Mas não confie em carros, em cavaleiros. Faça menção do nome dos seus exércitos. Mas tenha sim seus carros. Tenha sim seus cavaleiros. Tem uma frase que eu ouvi certa feita e compartilhei ela algumas vezes durante essa quarentena, que dizia o seguinte: confie em Deus, mantenha sua pólvora seca. Se eu não me engano, essa frase é de Oliver Cromwell, líder protestante na Irlanda, durante aqueles conflitos religiosos. E ele encorajava seus irmãos dessa forma: confie em Deus, Ele vai lutar por nós, mas mantenha sua pólvora seca. Outra história conta que um puritano, certa vez, resolveu sair para comprar semente, e ele morava no meio da floresta. E ele acordou no sábado e começou a se preparar para sair para comprar sua semente. Ele vestiu sua roupa, colocou seu chapéu, pegou a sua espingarda, e a esposa costurava, e ela ficou olhando ele fazer aquilo. Então ele pegou a espingarda, colocou nas costas, pegou munição, e a esposa olhando aquilo. Então ele virou para a esposa e falou: querida, estou indo à cidade comprar semente, que Deus me abençoe. E aquela floresta que cercava a casa daquele casal de puritanos era infestada de lobos. E ela vira e fala: se você confia em Deus, por que você leva essa espingarda? Se você está predestinado hoje a morrer pelas presas do lobo, de nada te adianta o armamento. Ele pegou e respondeu: se o lobo estiver predestinado hoje a levar um tiro da minha espingarda, ele vai levar. O que eu quero deixar para vocês, irmãos: confie no Senhor que luta suas batalhas. Confie no Deus que peleja por você. Mas faça tudo aquilo que te for possível fazer para se prevenir dos danos dos problemas e das crises. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Vamos falar com Deus mais uma vez, nos agradecendo por tudo que Ele fez. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Tu és um Deus bom. Tu és um Deus que nunca nos desamparou, nunca nos deixou, nunca soltou as nossas mãos. Quantas vezes tropeçamos, quantas vezes pecamos, quantas vezes sofremos crises e problemas, frutos sim do nosso pecado, ou do pecado de algum próximo, ou até mesmo esses frutos do pecado que foram germinados na queda, com a falha do nosso representante Adão. Eu te peço, Pai, que em meio a essas dificuldades o Senhor nunca nos abandone.
Continue lutando, Pai, as nossas lutas. Nos ajude, ó Deus, a nos achegarmos a Ti confiantes, Pai, que o Senhor é um Deus que cuida de todas as coisas. É um Deus que conduz a história e que é um Deus que jamais perdeu o controle de nenhum dos eventos que acontecem. Sejam os grandes eventos do passado, as grandes guerras, as grandes invasões, mas sejam também os nossos problemas familiares, nossos problemas financeiros, as nossas pequenas dores do dia a dia. Ó Deus, nos dê sabedoria, nos dê capacidade, nos dê habilidade para que possamos nos preparar, para que quando as crises vierem, estejamos minimamente prontos, para que a pancada não seja tão grande, mas que sim também possamos confiar que o Senhor vai curar os danos que forem causados. Cuida de nós, Pai, e eu te peço especial, Pai, nesse momento, pela vida desses irmãos que estão se sentindo sós, que estão se sentindo desamparados, que estão se sentindo abandonados devido a esse afastamento social. Que o Senhor mostre para eles que o Senhor está com eles, que em nenhum momento o Senhor os desamparou. Aquele um crente que está sozinho em casa sem poder sair, há 10, 15, 20 dias, que o Senhor, mediante a ação consoladora e confortadora do Teu Santo Espírito, mostre para ele que o Senhor está ali, cuidando e acalmando o seu coração. Seja conosco, Pai, continue nos abençoando e que nós possamos continuar crescendo no entendimento da Tua Palavra e na confiança desse Deus que luta por nós. Essa é a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Encerramos aqui então o nosso culto de adoração, de exposição da palavra. Que Deus te abençoe de uma forma toda especial. Que você possa descansar sim nos braços de Jesus. Que você possa continuar caminhando com Ele, sabendo que Ele vai te guardar. Continue acompanhando as nossas atividades nas redes sociais. Sempre tem vídeo novo saindo aqui no nosso canal. Segunda, quarta e sexta, o nosso Boa Noite com Jesus. Terça-feira, culto de oração. Domingo de manhã, a nossa escola bíblica dominical. E domingo à noite, o nosso culto. Possamos confiar no Senhor, que tudo isso logo passará. Que em breve poderemos estar juntos novamente, como igreja, para adorar o nome do Senhor. Deus te abençoe e até a próxima.